Longanimidade significa firmeza de ânimo, uma tolerância paciente e generosa, enquanto se espera que as coisas o quê? Aconteçam. Veja que a diferença entre uma pessoa que tem o Espírito Santo e uma pessoa que não tem o Espírito Santo. Está na igreja, mas não tem o Espírito Santo. Essa diferença, ela é clara quando essas duas pessoas, elas são postas à prova diante de situações. Por mais que uma pessoa que não tem o Espírito Santo queira controlar suas emoções, dominar seus sentimentos, ela não consegue. Ela pode até se contorcer e conseguir por um tempo, por dois, mas ela não consegue se manter naquilo. Quando uma pessoa que não tem o Espírito Santo, ela passa por uma, digamos, uma injustiça, uma perda, por uma tribulação, uma perseguição, por uma humilhação, seja o que for. Quando ela tem decepção com alguém, ou quando ela é provocada, quando ela é apertada por alguma situação, por mais que ela queira se manter equilibrada, ela não consegue. Por quê? Porque quando a pessoa tem o Espírito Santo, ela tem a mente de quem? De Deus. Então ela pensa como Deus e ela avalia como Deus avalia. Então, quando ela enfrenta um problema com o pai, com a mãe, com o irmão, no trabalho, em casa, na hora que ela se depara com aquele quadro, aonde o diabo pinta um estardalhaço, cria um estardalhaço, na hora que ela vê, a mente de Deus já começa a funcionar na cabeça dela. Deus já fala, ó, cuidado. Quer colocar malícia em você. Ó, cuidado. Está querendo te desanimar. Ó, sai de perto. Ó, guarda o coração. Ó, não se deixa levar por esse sentimento. A pessoa, na hora, já tem o raio-x da situação, então ela já se equilibra. Como eu me equilibro sobre duas pernas, ela já se situa. Opa, aqui não é o meu lugar. Opa, eu não posso deixar esse sentimento ir mais adiante. Cuidado com essa pessoa. Cuidado com essa atitude. Então a pessoa, ela não é pega no arapuca, numa armadilha, porque Deus já mostra para ela, ó, cuidado, esse sentimento vai te derrubar, essa pessoa vai te prejudicar, ó, esse problema tem que ser tratado assim, assim, ó, esse tipo de situação tem que ser. Então a pessoa tem equilíbrio. E aonde é que se caracteriza mais ainda a pessoa que tem o Espírito Santo? Pois bem, as mesmas duas pessoas, uma tem, outra não tem. A que não tem, por mais que queira manter o equilíbrio, não consegue. E aí acaba se entregando ao ódio, à raiva, ao desânimo, acaba perdendo a cabeça e agindo no impulso. Quando a pessoa que tem a mente de Cristo, ela age com o quê? Opa, não vou guardar mágoa. Está amarrada, ela se contém. Irai-vos e não pequeis. Jesus disse, aprendei de mim, porque sou manso e humilde de quê? Então ela procura agir conforme a natureza que está dentro dela, que é a natureza de Deus. Porque lá em Colossenses diz, revestível do novo homem. Quando fala homem e mulher, é a natureza humana.
é a criação de Deus, revestido do novo homem que se refaz segundo o conhecimento daquele que o cria. Então dentro de mim há um novo homem. Então eu não forço uma resistência, eu não forço um equilíbrio, aquilo é natural. O perdão é natural. A tolerância com os débeis e com os fracos na fé é algo natural. Quando eu vejo uma pessoa ignorante, alheia da fé, tentando me coagir ou me pressionar, prontamente eu não perco tempo e nem lanço pela ao quê? Aos poucos. Eu já corto, desvio, dou um basta ali, não discuto a opinião, porque eu sei que não vale. Então eu peso, a pessoa avalia, a natureza dela, divina, controla ela. Então quando você vê uma pessoa descontrolada, agressiva, estúpida, ignorante, uma pessoa que por tudo e por nada se estoura, explode, e aí ofende, agride, é aquela pessoa que não tem convívio com ela, é aquela pessoa insuportável, mentirosa, intolerante, mas ela está na igreja, impura, maliciosa, do contra. Aí você coça a cabeça e fala: meu Deus, o Espírito Santo é vida. Essa pessoa só abre a boca para falar de quê? Derrota. O Espírito Santo é pureza. Ela só abre a boca para falar de coisas impuras, tentando semear no meu coração malícia, impureza, medo, dúvida. Ah, não, eu estou pesando o Espírito e eu estou vendo que o Espírito que está dentro dela não é o Espírito de quem? Ainda é a natureza dela, humana. É a velha mulher dela. Se converteu, sim. Foi curada, sim. Prosperou, sim. Comprou um carro novo, sim. Mas a natureza dela continua dentro dela. E é só ela ser apertada pela situação que você já vê. Agora, e uma pessoa nascida de Deus que tem a natureza de quem? Chora, mas se levanta. Pode tomar o tombo, mas se levanta. Pode se angustiar, mas se levanta. Por quê? Qual a diferença? A pessoa nascida de Deus, diante de qualquer situação, ela faz uma coisa que o não nascido não faz. Ela vai a quem? A maior característica que uma pessoa tem o Espírito Santo e que a natureza dela é de Deus, é que diante de qualquer situação, ela não enfrenta sozinha. Ela vai a Deus, não é vir à igreja. Tem gente que está aqui agora no nosso meio e sabe que está na igreja, mas não está no reino de quem? Ela vai a Deus. Ela se agarra com a oração. Quando ela enfrenta uma situação, você vê que a pessoa é equilibrada. Quando ela enfrenta uma situação onde ela vê que sozinha ela não vai conseguir, aí ela levanta de madrugada para orar. Aí ela abre um jejum. Aí ela começa a buscar na palavra mais do que já tem buscado. Aí ela se humilha diante de quem? Aí ela vai para a fé, ela vai para o voto, provar e verde. Ela começa a usar as armas, porque a natureza dela diz: ó, isso aí é espiritual, e se você não for a Deus, você vai definhar, você vai cair. Então prontamente a natureza dela encaminha ela para onde? Para o Criador, para o Deus. Já a pessoa não nascida é o oposto. Em face ao problema ela em face ao problema ela fica indiferente, começa a questionar, porque o Espírito que está dentro dela não é o Espírito de Deus, porque o Espírito de Deus testifica com a palavra: ó, Deus é contigo, Deus não falha, Deus não vai te desamparar, ó, não volta atrás, ó, olha para frente. Já quando a pessoa não tem o Espírito Santo, o que está dentro dela não testifica com o quê? E começa a se alimentar das ideias do inferno. E aí aquela pessoa desanima, começa a questionar a sua fé. Já pensa em desistir. Aí acha que Deus não está com ela e que nada que faz para Deus resolve. Essa é a diferença da natureza do nascido
que é o batizado no Espírito, para a natureza do não, em face às lutas, ele não recorre a quem? Você vê que tem pessoas que ela está tão ligada a Deus, que nem precisa a gente falar nada para ela. Ela, pastor, não, fiz um propósito com Deus de vir à igreja, tal dia, por causa de uma situação. Pastor, estou levantando de madrugada para orar. Ó, está aqui um voto que eu fiz com Deus. Deus falou comigo. Você vê que, quando ela nasce de Deus, ela anda com as próprias pernas espirituais. Ela não fica dependente de mim. Ela precisa da direção de Deus, que sai da boca do homem, como está saindo agora. Mas ela vive com o que ela já tem, que é a fé na palavra de Deus. Então, de repente, você está aqui e falando de longanimidade, você não tem essa resistência. Basta isso aqui para você perder a cabeça. Basta isso aqui para você estourar com quem quer que seja. Porque você não sabe, você não tem tolerância com as pessoas fracas, com as pessoas que não têm a fé, com aqueles que não estão na luz. Porque você não tem a mente de quem? Então tu não entende que não é assim que resolve. Partindo para agressão ou para estupidez. Você não entende, você está... A única diferença é que aquela pessoa não tem o Espírito Santo fora da igreja, você não tem o Espírito Santo dentro da igreja. Mas o comportamento seu em relação dela é o mesmo. Não diferença que você dá o dízimo, vem à igreja, batizou-se, mas a sua reação em face a uma luta é igual a dela, desespero. A sua reação em face à perda de um parente é a mesma dela, desespero e mágoa e tristeza. A sua reação em face à injustiça é igual a dela. Porque como ela não tem a mente de quem? Você também não tem. O seu trato com o pecado é igual dela. Você tolera gente do teu lado ou coisas na tua vida que te afastam de quem? E a pessoa que tem a natureza de Deus, o pecado para ela é igual comida estragada. Quando cai no estômago, ela já, pumba, vomita para fora. Você que consegue conviver com a mentira, conviver com o adultério, conviver com o que não presta, e isso não te incomoda, não te incomoda, é porque a tua natureza está habituada com a coisa estragada, habituado com o que é sujo. Porque quando um organismo normalmente recebe algo estragado, o que ele faz? Vomita. Então, se a minha natureza é de Deus e entra uma coisa suja, a minha natureza já pega aquilo e fala, então prontamente eu já vomito aquilo. Eu já corto aquilo da minha vida. Seja coisas ou... Não tem A nem B, não tem A, não tem. É a minha salvação, é a minha alma, seja o que for e quem for. Mas quando você tolera, você vê que Jesus falou isso, né? O Senhor Jesus falou, se o grão de trigo cair na terra não morrer, fica só. Mas se morrer dá muitos, tu morre para o mundo, para o pecado. As coisas que outrora aí fora te dava prazer, você entende com a mente de Deus que isso é distração para te separar de quem? Porque aqueles minutos, ou aquele tempo, aquilo, te trazia um momentâneo, mas não o eterno. E aí você passa a agir não com emoção, e sim com a fé. Não, vou vender minha alma a Satanás a troco de... Nem que fosse com a maior riqueza que esse mundo tem. Para concluir, por exemplo, a longanimidade, quando atribuída a Deus, significa que Ele tolera pacientemente toda iniquidade, não se deixando arrebatar por explosões de ira e o quê? Já é uma outra parte da longanimidade, que é a misericórdia. O que só poderia significar a destruição de quem? Veja que Deus é paciente para que a pessoa se arrependa. Mas não esqueça que quando você tem conhecimento da verdade, a misericórdia é substituída
Pela justiça de quem? E quer que eu lhe prove isso? Jesus disse assim: haverá menos rigor para Sodoma e Gomorra, que foram as duas cidades destruídas por causa do pecado, do que para aquela geração que estava diante de Jesus. O que Jesus quis dizer? Vocês conhecem e não praticam. Então vai ter mais tolerância para quem não conhece e está no pecado, do que para quem conhece e continua nele. Ou seja, quem está no pecado porque não sabe, não conhece a verdade, Deus ainda considera. Mas quem conhece, sabe, insiste em ficar no pecado, já não tem mais tolerância para com essa pessoa. Então Deus é misericórdia para com aqueles que realmente precisam de quê? Não retarda o Senhor sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão todos cheguem ao quê? 2 Pedro 3,9. Nisto se manifesta o amor, pois os homens são caracterizados por falhas e pecados constantes. E, ainda assim, Deus se mantém o quê? Longânimo, que é misericordioso. Dada a sua grande o quê? Misericórdia. Quando manifestamos esse fruto, suportamos as provações, que é o que falávamos antes, as provações alheias, porque sabemos que também o Senhor Jesus suporta os nossos pecados, devido à sua grande paciência, que é a longanimidade. Amém? Então, ser longânimo, acima de tudo, é você saber esperar em quem? Em Deus. Veja que quantas vezes nós fizemos contas e marcamos datas e aquilo não aconteceu no nosso tempo. Mas mesmo não acontecendo no nosso tempo, não deixamos de acreditar que Deus é conosco. E que Deus sabe que aquilo não veio porque não estávamos preparados. Olha a mente de Cristo. Não era a hora, não estávamos preparados. Aquilo não era bom para mim, ou aquela coisa não era boa para mim, ou aquela pessoa não era. Então a pessoa que tem o Espírito de Deus tem esse entendimento, que há coisas que não aconteceram porque ainda não era o tempo. E se não aconteceu, vai o quê? Principalmente em relação àqueles familiares seus que ainda não se converteram. Quem é longânimo, coloca na mão de quem? E não vive aí, feito uma barata tonta de um lado para o outro, desesperado, mas confia que o seu Deus é fiel.